Foram apenas alguns meses, o mesmo período necessário para que uma vida se desenvolva no ventre. No Egito, por volta de 1300 anos antes de Cristo, esse intervalo foi suficiente para arruinar a maior potência do mundo antigo. A água tornou-se sangue, rebanhos inteiros morreram, a escuridão cobriu o céu por 3 dias consecutivos, e, na derradeira noite, toda a família egípcia chorou a morte de um primogênito. Antes que as pragas se manifestassem, o Egito dominava o mundo conhecido. Sua civilização acumulava 3 milênios de história contínua. Monumentos colossais atestavam seu poder sobre o tempo e a matéria. A grande pirâmide de Quéops, erguida mais de 1000 anos antes desses eventos, ainda se impunha no horizonte com seus 146 metros de altura. Mais de 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas, foram posicionados com rigor matemático. Era a construção mais alta da Terra, e assim permaneceria por quase 3.700 anos. O rio Nilo sustentava cerca de 30 milhões de pessoas por meio de um sofisticado sistema de irrigação que transformava o deserto em terra fértil. Embora tivesse 6.650 quilômetros de extensão total, o trecho que cruzava o território egípcio, da primeira catarata até o delta, era o mais vital. Suas cheias anuais deixavam um lodo escuro e rico em nutrientes, garantindo até 3 colheitas por ano. Trigo, cevada, linho e papiro cresciam em abundância. Tebas, centro religioso do império, abrigava aproximadamente 500 mil de habitantes. O templo de Karnak ocupava mais de 100 hectares. Seu salão hipóstilo era sustentado por 134 colunas gigantes, cada uma com 21 metros de altura. Mênfis, a capital administrativa ao norte, reunia outros 300 mil moradores. O palácio do faraó nessa cidade estendia-se por 12 hectares, protegido por muralhas de 10 metros de espessura. O faraó era considerado filho de Ra, o deus Sol. Sua palavra era lei entre as nações. Suas ordens moviam exércitos. A economia egípcia era a mais avançada do mundo antigo. Escribas registravam cada transação em papiro. Comerciantes negociavam ouro da Núbia, marfim da África, cedro do Líbano, cobre de Chipre e estanho vindo da distante Anatólia. Navios egípcios controlavam o Mediterrâneo Oriental enquanto caravanas cruzavam desertos rumo à Mesopotâmia. O Tesouro Real reunia tributos de cerca de 50 nações submetidas. Entretanto, um problema crescia nas margens do império. Os hebreus, descendentes de apenas 70 pessoas que haviam migrado durante uma grande fome 430 anos antes, agora somavam mais de 600 mil homens adultos. Incluindo mulheres e crianças, ultrapassavam facilmente 2 milhões de pessoas. Era uma população equivalente à soma de Mênfis e Tebas, mas privada de direitos, propriedades e liberdade. O faraó o submeteu a trabalhos forçados na produção de tijolos de barro, usados nas cidades armazém. Pitom e Ramsés tornaram-se imensos canteiros de obras. Ali, hebreus misturavam barro e palha, moldavam tijolos, secavam-nos ao sol e os queimavam em fornos que atingiam 800 graus. Trabalhavam até 16 horas diárias sobre o estalo de chicotes de couro. Cada homem precisava produzir 200 tijolos por dia. Quem não atingia a meta recebia até 20 açoites. Se a produção geral diminuísse, um trabalhador era executado aleatoriamente como advertência. Mesmo assim, a população hebreia continuava a crescer. Diante disso, o faraó decretou uma política de extermínio. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado no Nilo. Parteiras egípcias receberam ordens para matar os bebês no parto. Quando se recusaram por temor a Deus, soldados passaram a invadir casas em busca de crianças. Por anos, o Nilo tornou-se sepultura para milhares de bebês hebreus. Foi então que surgiu Moisés, um hebreu criado no Palácio Real que havia fugido do Egito 80 anos antes após matar um capataz egípcio que espancava um escravo. Ele passou 40 décadas no deserto de Midian, casou-se com Zípora, filha de um sacerdote, e trabalhou como pastor. Aos 80 anos, enquanto apacentava o rebanho no Monte Horebe, viu uma sarça em chamas que não se consumia.
Ao se aproximar, ouviu Deus falar do meio do fogo, ordenando-o que retornasse ao Egito para exigir a libertação de Israel. Moisés voltou já idoso, levando apenas um cajado de madeira de acácia. Estava acompanhado de seu irmão, Arão, de 83 anos. Juntos atravessaram o deserto do Sinai, cruzaram a barreira fortemente vigiada do Egito, chegaram a Mênfis e solicitaram audiência no palácio. Os guardas riram ao ver dois anciões pedindo para falar com o faraó, mas Moisés conhecia bem os rituais da corte. Havia crescido ali, sabia como alcançar o trono. Eles entraram no salão dourado, cercado por colunas de granito vermelho polido. O faraó estava assentado num trono elevado, usando a coroa dupla do Alto e do Baixo Egito, empunhando o cetro e o mangual, símbolos de autoridade absoluta. Sacerdotes de Ra, Amon e Ptah cercavam-no, junto de nobres vestidos em linho fino, vestidos em linho finamente trabalhado, observavam tudo com curiosidade. Moisés então apresentou a exigência final. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O faraó respondeu com escárnio: quem é esse Senhor para que eu obedeça à sua voz e liberte Israel? Não conheço esse Senhor, e não libertarei Israel. Esta risada custaria 9 meses de terror. Ainda naquela mesma tarde, o faraó intensificou a opressão. Determinou que os hebreus continuassem produzindo a mesma quantidade de tijolos, mas sem o fornecimento de palha. Agora teriam que buscá-la sozinhos pelos campos, e mesmo assim cumprir a meta diária de 200 tijolos por homem. A indignação se espalhou rapidamente entre os hebreus. Seus líderes confrontaram Moisés dizendo: que o Senhor vos julgue, pois nos tornastes odiosos diante do faraó. Mas Deus não voltou atrás. A primeira praga teve início numa manhã comum, 7 dias após o encontro no palácio. O faraó mantinha uma rotina religiosa diária. Ao amanhecer, dirigia-se à margem do Nilo para oferecer sacrifícios a Rapi, o deus do rio. Ele acreditava que essas cerimônias garantiam as cheias anuais responsáveis pela prosperidade do Egito. Era um ritual público, acompanhado por sacerdotes, nobres e centenas de cidadãos. Moisés e Arão já o aguardavam à beira do rio. Moisés repetiu a ordem: deixa ir meu povo. Mais uma vez o faraó recusou. Então Moisés anunciou: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este cajado que está na minha mão, ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. Arão estendeu o cajado sobre o Nilo, e diante de incontáveis testemunhas, toda a água se converteu em sangue. Não se tratava de linguagem simbólica. O livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 21, descreve com precisão: os peixes morreram, o rio exalou mau cheiro e os egípcios não conseguiam beber de suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. A dimensão do evento é colossal. O Nilo possui em média 9 metros de profundidade, largura entre 200 e 800 metros e cerca de 1.200 quilômetros atravessando o território egípcio. Isso representa aproximadamente 450 bilhões de litros de água. Todo esse volume transformado instantaneamente de água limpa em um líquido espesso, vermelho e viscoso. Os peixes morreram em massa: tilápias, bagres, percas do Nilo, espécies que sustentavam milhões de pessoas. Cerca de 7 milhões de toneladas de peixe começaram a apodrecer sob um sol de 40 graus. O odor se espalhou por todo o país. Não havia refúgio. Abrir uma janela pela manhã significava sentir o fedor de carne em decomposição misturado com o cheiro metálico de sangue. Os magos do faraó, conhecidos como Janes e Jambres, conseguiram imitar o fenômeno em pequena escala. Recolheram água de poços, realizaram encantamentos e a transformaram em sangue diante da corte. Isso fortaleceu a convicção do faraó. Meus magos também fazem isso, pensou. Logo, não é poder divino, é apenas artifício. Contudo, havia uma diferença essencial. Eles conseguiram produzir mais sangue, mas não restaurar a água. Êxodo capítulo 7, versículo 21, registra que o faraó virou-se e voltou para casa, indiferente. Durante 7 dias, cerca de 30 milhões de egípcios ficaram sem água potável. As cisternas estavam secas, pois dependiam das cheias do Nilo.
Os poços rasos puxavam água do lençol freático conectado ao rio, igualmente contaminado. Pessoas cavaram poços mais profundos ao longo das margens, filtrando a água através de areia e rocha. Alguns encontraram água turva, com gosto de terra, mas ainda bebível. Jarras passaram a ser vendidas por até 5 vezes o preço normal. O comércio fluvial entrou em colapso. Navios cheios de grãos, papiro, cerâmica e tecidos ficaram parados. Ninguém navegava em um rio de sangue. Mercadores perderam fortunas com mercadorias que apodreciam nos borões. Pescadores, uma classe numerosa e essencial para o abastecimento das cidades, ficaram sem sustento da noite para o dia. Sacerdotes de Hapi realizaram rituais desesperados. Sacrificaram touros, recitavam encantamentos antigos a Arando Kleina, uma imagem de argila forjada com sangue e madeira, na tentativa de fazer com que o poder divino de Nilo se manifestasse. Mas o Nilo ficava novamente em sangue antes mesmo de suas precessas serem caídas. Brancos queimaram incenso raro importado de Punt. Entoaram cânticos durante noites inteiras. O rio permanecia vermelho. Pela primeira vez em 3.000 anos de história registrada, o Nilo não respondia aos deuses. No amanhecer do 8º dia, a água voltou ao normal. Os egípcios correram para o rio, encheram jarras e beberam aliviados. O faraó concluiu que havia sido apenas um fenômeno passageiro. A vida, pensou ele, retomaria seu curso. Mas não retomou. 24 horas depois, teve início a segunda praga. Rãs emergiram do Nilo aos milhões. Conforme Êxodo, capítulo 8, versículo 3, elas subiram do rio e invadiram casas, quartos, camas, as residências dos oficiais e de todo o povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Não eram algumas rãs invadir jardins, era tsunami anfíbio. Cobriam literalmente cada superfície disponível. Você acordava com rãs em cima do rosto, tentava levantar e pisava em tapete vivo que cobria o chão inteiro do quarto. Abria a porta e uma onda verde pulava para dentro. Ia até a cozinha para preparar comida e encontrava rãs dentro dos potes de farinha, dentro das jarras de azeite, dentro do forno ainda quente da noite anterior. Nas ruas, camadas de rãs empilhadas criavam obstáculos de meio metro de altura. Carruagens não conseguiam passar. Cavalos se recusavam a andar porque a cada passo esmagavam dezenas de rãs e escorregavam no líquido viscoso. Crianças pequenas não conseguiam caminhar porque o volume de rãs pulantes as derrubava. O barulho era a parte mais perturbadora. Coachar contínuo, amplificado por milhões de gargantas, 24 horas por dia. Não havia silêncio, não havia descanso. O som penetrava paredes de barro, invadia templos, ecoava em palácios. Velhos ficavam surdos, crianças desenvolviam terror noturno. Ninguém dormia mais que 2 horas seguidas. E havia o aspecto espiritual, que aterrorizava os egípcios. Requete, a deusa Rã, simbolizava fertilidade e nascimento. Parteiras usavam amuletos com sua imagem. Templos dedicados a ela existiam em todo o território. As rãs eram sagradas, intocáveis. Matar uma rã era crime punível. E agora, milhões da criatura sagrada invadiam, destruíam, contaminavam tudo. Faraó chamou Moisés e Arão em desespero. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés fez pergunta específica. Tem tu a honra sobre mim, para quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Faraó respondeu, para amanhã. Por que não imediatamente? Talvez Faraó ainda duvidasse, queria testar se Moisés realmente controlava o fenômeno ou se as rãs iriam embora naturalmente. Mas essa escolha custou mais 24 horas de tormento. No dia seguinte, Moisés orou e todas as rãs morreram ao mesmo tempo. Êxodo 8, versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos.
Imagine acordar e encontrar milhões de cadáveres de rãs cobrindo tudo dentro de casa, fora de casa, nos campos, nas ruas, nos mercados. Começaram a apodrecer imediatamente sob calor extremo. Versículo 14 registra: "E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal." Homens, mulheres, crianças, escravos, todos foram mobilizados para recolher carcaças. Usavam pás, rastelos, cestos, empilhavam em montanhas fétidas nos limites das cidades. O trabalho levou semanas, e mesmo depois de remover todas as rãs visíveis, cadáveres em decomposição dentro de paredes, debaixo de móveis, em gretas de pedra, continuavam exalando fedor durante meses. Mas assim que era possível respirar sem vomitar, Faraó quebrou a promessa. Êxodo 8, versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. As pragas não pararam. A terceira veio sem aviso. Arão feriu o pó da terra com o cajado, e todo o pó se tornou piolhos nos homens e nos animais. Êxodo 8, versículo 17 especifica: em toda a terra do Egito. Não era só coceira irritante, eram infestações massivas que cobriam o corpo inteiro. Piolhos entravam em ouvidos, nariz, boca. Feridas da mordida infeccionavam. Gado, cavalos, burros, camelos, cães, gatos, todos cobertos. Animais se esfregavam em paredes até sangrar, tentando aliviar tormento. Carruagens de guerra, orgulho do exército egípcio, ficaram inutilizados, porque não suportavam arreios tocando pele infestada. Os egípcios rasparam cabelos completamente. Homens, mulheres, crianças, todos carecas tentando eliminar ninho de parasitas. Lavavam corpos com natrão, carbonato de sódio usado na mumificação, que queimava a pele, mas matava piolhos. Queimavam roupas e tecidos de cama, destruindo pertences valiosos. Os magos de Faraó tentaram replicar a praga usando suas artes ocultas. Não conseguiram. Pela primeira vez, falharam completamente. Êxodo 8, versículo 19, registra a admissão deles. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Era reconhecimento público de que poder superior estava operando. Não era truque que pudesse ser copiado, não era magia que seus encantamentos alcançassem. Mas Faraó endureceu o coração ainda mais. Se seus próprios especialistas em ocultismo admitiam derrota, ele não podia admitir. Seria reconhecer impotência diante dos escravos. A quarta praga veio 3 dias depois, enxames. Êxodo 8, versículo 24. Vieram grandes enxames de moscas na casa de Faraó e nas casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida por causa destes enxames. Não eram mosquinhas domésticas. Estudiosos debatem a identificação exata. Possivelmente moscas varejeiras que põem ovos em carne, ou moscas de estábulo que mordem e sugam sangue, ou enxames mistos de múltiplas espécies. Mas o resultado era inequívoco. Nuvens densas que escureciam o ar, tornaram respiração difícil, cobriram comida instantaneamente. Casas ficaram inabitáveis. Você não conseguia comer sem engolir moscas. Não conseguia dormir porque pousavam em rosto, entravam em nariz, boca, ouvidos. Feridas abertas das picadas de piolhos atraíam moscas que depositavam larvas. Em 48 horas, miíases começavam a aparecer. Vermes comendo carne viva de dentro para fora. Mercados fecharam completamente. Impossível vender qualquer alimento. Moscas contaminavam tudo em segundos. Templos suspenderam rituais porque sacerdotes não conseguiam manter oferendas limpas o tempo suficiente para apresentar aos deuses. A vida pública egípcia entrou em colapso total. E aqui aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica das pragas. Deus fez distinção territorial. Êxodo 8, versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém em que meu povo habita, que nela não hajam enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. A linha divisória era visível.
Você podia ficar na fronteira entre Gósen e território egípcio e ver a diferença com os próprios olhos. De um lado, nuvens negras de moscas, tornando o ar quase sólido. Do outro, céu limpo, azul, sem um único inseto. Egípcios tentaram migrar para Gósen, famílias inteiras fugindo de cidades infestadas, buscando refúgio nas vilas hebreias. Mas autoridades egípcias bloquearam, não permitiriam que a população livre se misturasse com escravos. Então egípcios assistiam de longe, com inveja e crescente terror, os hebreus vivendo normalmente, enquanto eles sufocavam em pragas. Faraó chamou Moisés, primeira concessão: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Permitiria culto, mas não libertação. Moisés recusou. Os sacrifícios hebreus, cordeiros e bois, eram abominação aos egípcios, que adoravam esses animais. Fariam os sacrifícios no deserto, ou os egípcios os apedrejariam. Faraó cedeu mais um pouco. Eu vos deixarei ir para sacrificar ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Moisés orou, os enxames desapareceram e Faraó voltou atrás novamente. A quinta praga atingiu a espinha dorsal da economia egípcia: peste nos animais. Êxodo 9, versículo 3. Lista os afetados. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Morte não foi gradual. Versículo 6, e o Senhor fez aquilo no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. 24 horas, todo o animal de trabalho, transporte, alimentação, comércio, morto. Imagina o impacto econômico. Sinai até Ásia. Mortos. Ovelhas forneciam lã, carne, sacrifícios nos templos, mortas. Em 48 horas, carcaças começaram a apodrecer. Não havia capacidade de enterrar ou queimar volume tão massivo. Montanhas de animais mortos espalhadas pelos campos, abutres, chacais e cães selvagens se alimentavam até não conseguir mais. O cheiro de decomposição se somava ao fedor residual das rãs mortas. Mas o detalhe mais perturbador, Êxodo 9, versículo 6. Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó enviou mensageiros para Gósen para verificar. Voltaram confirmando: os rebanhos hebreus pastavam tranquilamente, saudáveis, nenhuma morte. A distinção era impossível de ignorar. Ainda assim, no versículo 7, o faraó permaneceu irredutível, negando a libertação do povo. A sexta punição foi pessoal: úlceras. Moisés recebeu instruções claras: pegar cinzas de um forno e espalhá-las ao céu diante do faraó. Em Êxodo 9, versículo 10, essa ação transformou o pó em úlceras e tumores que irromperam em pessoas e animais por toda a terra do Egito. Não se tratavam de meras espinhas ou irritações cutâneas, mas sim feridas abertas, sangrando e expelindo pus. Elas se concentravam especialmente nas áreas já afetadas por piolhos, e infecções secundárias transformavam pequenas lesões em úlceras profundas que expunham músculos e ossos. Febre acompanhava essas chagas, e as pessoas deliravam de dor. Qualquer movimento reabria as feridas, tornando o sono impossível devido à dor insuportável ao contato com qualquer superfície. Os próprios magos, Janes e Jambres, foram incapazes de se apresentar ao faraó. Êxodo 9, versículo 11, relata que eles não podiam estar diante de Moisés por causa das úlceras que os afligiam, assim como a todos os egípcios. Os especialistas em cura, mestres das artes médicas egípcias, estavam debilitados. Os templos foram fechados, pois os sacerdotes não conseguiam realizar rituais de purificação, estando eles próprios impuros, com feridas supuradas. Conforme a lei religiosa egípcia, sacerdotes com lesões de pele não podiam acessar áreas sagradas. Com todos afetados, o culto cessou. Foram testados todos os ungüentos conhecidos: pasta de mel e ervas, cataplasmas de cerveja e pão fermentado, bandagens embebidas em incenso e mirra. Nada funcionava. As feridas não cicatrizavam, e não havia distinção de classe.
Nobres no palácio, escravos nos campos, soldados nas guarnições. Todos estavam cobertos de úlceras que não fechavam. Então, algo sem precedentes na história egípcia registrada aconteceu: o granizo. Moisés deu um aviso prévio desta vez. Êxodo 9, versículo 18. Vejam, amanhã, a esta hora, farei chover granizo tão forte como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado. Se o povo fosse libertado naquele momento, o contraste ainda existiria. No versículo 26, lemos que apenas na terra de Gozém, onde habitavam os filhos de Israel, não caiu saraiva alguma. Diante de uma devastação jamais vista, Faraó, em total aflição, mandou chamar Moisés. Pela primeira vez, admitiu sua culpa. Pequei desta vez. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos culpados. Suplicou que Moisés orasse para que cessassem os trovões e a saraiva, prometendo libertar o povo sem mais impedimentos. Moisés levantou as mãos e imediatamente os trovões silenciaram e o granizo parou. Porém, o relato bíblico registra, de forma quase melancólica, que ao perceber o fim da chuva, da saraiva e dos trovões, Faraó voltou a pecar e endureceu novamente o coração, ele e seus oficiais. A oitava praga seria a fome provocada pelos gafanhotos, mas antes que ela viesse, algo inédito aconteceu. Os próprios servos de Faraó, os altos administradores do império, confrontaram o rei abertamente. Em Êxodo 10, versículo 7, disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Era uma rebelião administrativa. Pela primeira vez em 3 milênios, funcionários egípcios questionavam publicamente a autoridade do faraó. O império estava em colapso e todos sabiam disso. Economia destruída, rebanhos dizimados, campos devastados, população coberta de feridas. Ainda assim, Faraó insistia em rejeitar a solução evidente. Ele mandou chamar Moisés novamente e tentou negociar. Ide e servi ao Senhor, vosso Deus, mas quem exatamente irá? Moisés respondeu que iriam todos, jovens e idosos, filhos e filhas, ovelhas e bois, pois precisavam celebrar uma festa ao Senhor. A resposta enfureceu Faraó. Com ironia e ameaça, ele disse que não permitiria a ida das crianças, acusando-os de más intenções. Autorizou apenas que os homens partissem e os expulsou de sua presença. A armadilha era clara. Deixando mulheres e filhos para trás, os homens seriam forçados a retornar. Faraó sabia disso. Moisés não aceitou. Então vieram os gafanhotos. Conforme Êxodo 10, 14 e 15, eles cobriram toda a terra do Egito, escurecendo o céu, e devoraram tudo o que a saraiva havia poupado. Não restava nada verde, nem árvores, nem plantações. Eram nuvens de insetos que se estendiam por quilômetros, bloqueando a luz do sol. O som das asas formava um ruído constante e opressor. Ao pousarem, consumiam tudo em minutos. Trigo, centeio, hortas, vinheiros, figueiras, tudo foi destruído. Árvores ficaram nuas, sem folhas ou brotos. Não restou esperança de colheita. A fome estava selada. Desesperado, Faraó chamou Moisés com urgência. Confessou novamente seu pecado e implorou perdão, pedindo apenas que aquela morte fosse afastada. Pela primeira vez, admitiu que estava enfrentando um poder capaz de matar. Moisés orou e um vento oriental extremamente forte soprou durante todo o dia e toda a noite. Pela manhã, todos os gafanhotos haviam sido lançados no Mar Vermelho. Nenhum sequer remanesceu no território do Egito. Ainda assim, o padrão se repetiu. O coração de Faraó foi endurecido e ele não permitiu a saída dos filhos de Israel. Já eram 9 pragas, 9 chances desperdiçadas. Então veio a penúltima, diferente de todas as anteriores. Não atingiria bens, animais ou plantações, mas sim a mente humana em seu nível mais profundo, as trevas. Em Êxodo 10, 21 e 22, o Senhor ordena que Moisés estenda a mão para o céu e uma escuridão densa cobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não era noite comum com estrelas ou luar, era escuridão absoluta. Ninguém conseguia ver o outro e ninguém se levantava do lugar. Foram 72 horas de trevas totais.
A mão estendida diante do rosto era invisível. Tochas não acendiam, fogueiras não queimavam. A escuridão parecia sufocar o fogo, como se fosse algo sólido, não mera ausência de luz. Eram trevas que se podiam palpar, uma expressão hebraica que não descreve apenas ausência de luz, mas densidade, peso, uma presença quase física. A escuridão parecia ter substância própria, como se fosse uma entidade, não um vazio. Relatos falavam da sensação de pressão, de envolvimento, de sufocamento, por algo que ia além da simples brancura. Durante 3 dias, todo o Egito ficou imobilizado. Ninguém saía de casa porque não conseguia ver sequer a própria mão diante do rosto. O trabalho cessou, o comércio morreu, a vida cotidiana simplesmente parou. Pessoas permaneciam sentadas no breu absoluto, aterrorizadas, apenas esperando. Crianças choravam sem que ninguém pudesse vê-las, idosos gemiam invisíveis, famílias se agrupavam, tocando-se umas às outras, apenas para sentir a presença de outro ser humano. Na escuridão total, até a solidão se transformava em pânico existencial. O impacto espiritual era devastador. Ra, o deus Sol, era a principal divindade do panteão egípcio. O faraó se declarava filho de Ra. Todo o seu poder derivava dessa ligação. Cada amanhecer era a confirmação diária de que Ra reinava, de que a ordem cósmica, Ma'at, permanecia intacta, de que o Egito estava sob proteção divina. Mas por 3 dias inteiros, Ra simplesmente deixou de existir. O sol não nasceu, não cruzou o céu em sua barca sagrada, nenhum sacerdote conseguiu invocá-lo, nenhum ritual, nenhuma oferenda, nenhum encantamento foi capaz de trazê-lo de volta. Enquanto isso, nas casas dos hebreus em Gozém, havia luz. O texto é direto. Todos os filhos de Israel tinham luz em suas moradas. O contraste era brutal. Bastava estar próximo à fronteira entre Gozém e o território egípcio para perceber 2 mundos distintos. De um lado, trevas palpáveis. Do outro, luz normal de dia. Como se Deus estivesse declarando abertamente: vocês veneram o Deus Sol? Então onde está ele agora? Deixem-me mostrar quem governa a luz. Quando as trevas finalmente se dissiparam, os egípcios saíram de suas casas pálidos, trêmulos, psicologicamente quebrados. 3 dias de isolamento sensorial absoluto deixam marcas profundas. Ainda assim, Faraó, tomado de desespero e fúria, mandou chamar Moisés uma última vez. Disse-lhe: Ide e servi ao Senhor. Levai também vossas crianças, apenas fiquem vossas ovelhas e vosso gado. Era quase uma rendição total. Homens, mulheres e crianças estavam liberados. Apenas os rebanhos ficariam como garantia de retorno. Moisés recusou sem hesitação. Também o nosso gado irá conosco, nem um casco ficará. A resposta detonou a ira de Faraó. Fora de si, ele gritou: Sai da minha presença! Guarda-te de nunca mais veres o meu rosto, porque no dia em que o vires morrerás. Moisés respondeu com calma firme: Bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. Antes de sair definitivamente, porém, entregou a mensagem final. A 10ª praga estava prestes a acontecer, e seria diferente de todas as anteriores. Não envolveria animais, plantações ou fenômenos naturais intensificados. Desta vez, seriam pessoas, primogênitos. Em cada família egípcia, do palácio de Faraó até a cela mais profunda, o filho mais velho morreria. Tudo aconteceria simultaneamente, à meia-noite exata de uma data específica. Moisés anunciou: Assim diz o Senhor, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, todo primogênito morrerá, desde o primogênito de Faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da serva que moe o grão, e também o primogênito dos animais. Haverá um clamor em toda a terra do Egito como nunca houve, nem jamais haverá. Data e hora foram declaradas: 14 de Nissan, à meia-noite. Faraó expulsou Moisés do palácio sob ameaça de morte. Moisés então reuniu os ancianos de Israel e transmitiu instruções detalhadas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano. O sangue deveria ser aplicado nos umbrais laterais e na verga superior da porta, usando um molho de hisopo. A carne deveria ser totalmente assada, nada cru,
nada cozido em água. A refeição seria acompanhada de pães sem fermento e ervas amargas. Deveriam comer vestidos para partir, cintos ajustados, sandálias nos pés, cajado na mão, postura de quem está pronto para sair imediatamente. Ninguém poderia sair de casa até o amanhecer, pois à meia-noite o Senhor passaria pela terra. Onde não houvesse sangue na porta, o primogênito morreria. Não haveria exceções, nem idade, nem condição física, nem inocência. Primogênitos humanos e animais estavam marcados para a morte. A única proteção era o sangue do cordeiro, aplicado exatamente como ordenado. A noite de 14 de Nissan chegou. Os hebreus sacrificaram os cordeiros. Uma estimativa conservadora fala em cerca de 600 mil homens adultos, o que implica, no mínimo, o mesmo número de famílias, provavelmente mais, já que famílias numerosas se subdividiram, conforme Êxodo 12 permite. Compartilhe cordeiro com vizinho, mas número mínimo, 600 mil cordeiros sacrificados em poucas horas antes do pôr do sol. Sangue correu nas ruas de Gozém. Cada família assou carne sobre fogo, preparou pães sem fermento e esperou. Egípcios dormiram inquietos. Alguns acreditaram no aviso e vigiaram filhos primogênitos a noite toda, como se presença dos pais pudesse impedir morte. Outros riram nervosamente. Já tinham visto 9 pragas virem e irem. Sobreviveriam à 10ª também. Faraó estava no palácio, cercado por guardas de elite, magos, sacerdotes. Certamente nada aconteceria ao filho dele. Meia-noite, silêncio absoluto por um momento que pareceu suspenso no tempo. E então começou o grito. Êxodo 12, versículo 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Não foi doença gradual que atacou os mais fracos. Não foi uma epidemia progressiva dando tempo para reagir. Foi instantâneo. Meia-noite exata. Todos os primogênitos egípcios pararam de respirar simultaneamente. O filho de Faraó, o filho do prisioneiro, o filho do sacerdote, o filho do comerciante, o filho do soldado, o filho do escravo. Todos. Imagina o horror. Você acorda com gritos da vizinhança inteira. Percebe que o grito mais alto está vindo da própria casa. Corre até o quarto do filho mais velho. Ele está deitado, olhos abertos, mas sem vida, sem pulso, sem respiração. Corpo ainda quente, mas já morto. Você o sacode, grita seu nome, implora para acordar. Nada. Sai desesperado na rua e vê a mesma cena se repetindo em todas as casas. Pais carregando corpos de crianças, mães rasgando roupas em desespero, velhos cambaleando em choque, gritos de lamento subindo de toda a cidade, todo o vilarejo, toda a casa. Não havia uma única residência egípcia sem morte. Famílias com múltiplos filhos perderam o mais velho. Famílias com filho único perderam tudo. Primogênitos variam em idade, bebês de meses, crianças de anos, adolescentes, adultos, jovens, até alguns homens de meia idade que eram primogênitos de mães anciãs, todos mortos na mesma hora. E os animais? Todo o primogênito de gado, ovelha, cabra, burro, os poucos animais que tinham sobrevivido à 5ª praga, aqueles recolhidos durante o granizo, agora perderam os primogênitos. Era como se a morte estivesse garantindo que Egito perderia a capacidade de recuperação completa. Faraó, que havia perdido o próprio filho e herdeiro, mandou chamar Moisés no meio da noite. Não esperou amanhecer, não manteve orgulho. Versículo 31 e 32. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim.
O homem que se considerava Deus estava implorando bênção do Deus que ele tinha desafiado por 9 meses. E os egípcios comuns fizeram algo extraordinário. Êxodo 12, versículo 33. E os egípcios instavam ao povo para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Literalmente expulsaram os hebreus, deram ouro, prata, roupas, qualquer coisa para eles irem rápido. Versículo 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Não era roubo, egípcios atiravam riquezas neles. Pega e vai embora, só vai. Terror absoluto de que hebreus permanecessem, mais pragas viriam. E da 10ª praga, era óbvio que a próxima seria ainda pior. 600.000 homens hebreus, mais mulheres e crianças, mais muita mistura de gente. Egípcios e outros que decidiram seguir o Deus de Israel depois de a testemunhar 9 meses de juízo. Estimativa total, 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. Levaram rebanhos enormes, objetos de valor, tudo o que os egípcios haviam dado. Êxodo 12, versículo 37. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, somente de homens, sem contar os meninos. Saíram numa única noite, numa única madrugada, o maior êxodo da história até então. Era a maior migração que o mundo antigo já havia presenciado. E o que ficou para trás foi um Egito em ruínas, economia em colapso, uma geração inteira dizimada, campos devastados, rebanhos quase extintos, a confiança nos deuses profundamente abalada e um trauma coletivo que marcaria aquela civilização por séculos. Viver no Egito durante as pragas significava acordar todas as manhãs sem saber se havia água, alimento, luz ou sequer vida. Era sepultar animais aos milhares. Era assistir a economia ruir diante dos próprios olhos. Era conviver com feridas abertas que não cicatrizavam. Era suportar 72 horas de escuridão absoluta. Era ouvir numa mesma noite os gritos ecoando por toda a vizinhança, quando filhos deixaram de respirar ao mesmo tempo. E o mais devastador de tudo era saber que nenhuma dessas tragédias veio sem aviso. Cada praga foi precedida por um chamado ignorado. Faraó recebeu 9 oportunidades de impedir a 10ª. 9 vezes Moisés declarou: deixa o meu povo ir. 9 vezes Faraó recusou. E cada recusa teve um custo crescente: mais sangue, mais fome, mais morte. Os egípcios que sobreviveram às pragas carregaram essas marcas pelo resto da vida. Úlceras que nunca desapareceram por completo, terras que levaram anos para se recuperar, lembranças de luto e trevas que despertavam as pessoas no meio da noite. Mas a ferida mais profunda não foi física, foi espiritual. Eles viram seus deuses serem expostos e derrotados um a um. Hapi, o deus do Nilo, não impediu que o rio se tornasse sangue. Requete, associada à fertilidade, não conteve a invasão dos anfíbios. Ra, o deus Sol, não conseguiu romper as trevas. Nenhum sacerdote, nenhum mago, nenhum faraó conseguiu deter o Deus de Israel.